Santa Catarina contra a dengue. O governo do estado anuncia a compra de aparelho para ajudar no diagnóstico da dengue. Susto na Serra Catarinense. Caminhão bate em mureta na Serra do Rio do Rastro e fica pendurado em penhasco. Cuidado com as contas neste fim de ano. Saiba como evitar o endividamento na hora das compras de fim de ano. Alterações de tráfego na ponte Hercílio Luz. Governo do estado avalia como bem-sucedido o conjunto de testes de tráfego com mão única na ponte. Um reencontro emocionante. Família de Santa Catarina reencontra a equipe da Polícia Rodoviária Federal após transplante em menino de 3 anos de idade. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com um enfrentamento à dengue em Santa Catarina, doença que já provocou 340 mortes no estado somente neste ano. O governo catarinense anunciou hoje um planejamento para enfrentar este problema de saúde pública. A chegada do verão acendeu um alerta para o cuidado com a dengue. O tempo úmido e quente é ideal para a reprodução do mosquito transmissor. Prevendo que o aumento dos casos pode criar um cenário de superlotação nos hospitais do estado, o governo investiu na compra de um novo aparelho, o exame de hematócrito rápido. Ele mede a quantidade de hemácias presentes no sangue. O aparelho, o foco principal dele é a medição do exame chamado hematócrito. A gente está chamando de hematócrito rápido, um resultado instantâneo, como vocês puderam perceber, para que a gente verifique a gravidade da doença. Serão 800 aparelhos distribuídos por 42 cidades de Santa Catarina, seguindo os critérios de quantidade de casos e número de habitantes. Com esses aparelhos, o governo do estado espera desafogar os hospitais de Santa Catarina. Nos últimos anos, os casos de dengue saltaram em Santa Catarina. Há 10 anos, em 2014, eram 5.000 focos. Neste ano, já são 60.000. 347 mil casos já foram confirmados e o estado já registrou 340 mortes pela doença. Nós queremos evitar não perder mais ninguém. A gente não pode perder ninguém com todos a boa vontade e os recursos que se tem hoje. E nós queremos dar uma trava nisso, nós queremos preservar a saúde e a vida das pessoas. Outras medidas também ajudam neste combate. Não deixar água parada e vacinar as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos é um passo importante para diminuir os casos. A gente tem conversado com os municípios, orientado ações para a gente tentar ampliar essas coberturas vacinais, mas mais do que isso, falar com a população também, lembrar que ela está disponível em algumas regiões e é mais uma medida de enfrentamento à doença aqui no estado. Policiais federais deflagraram hoje uma operação para combater um grupo criminoso que importava de forma ilegal agrotóxicos do Uruguai. 2 pessoas foram presas. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva, 16 de busca e apreensão domiciliar, 10 ordens de busca pessoal e 10 mandados de busca e apreensão de veículos nas cidades gaúchas de Santa Maria, São Cepé, Restinga Seca e Aceguá e também em Porto Belo, no litoral norte catarinense. Houve ainda o sequestro de 11 imóveis e 20 veículos. O bloqueio de 9 milhões de reais em contas bancárias. As investigações apontaram que o grupo tenha introduzido ilegalmente no Brasil, desde 2016, cerca de 250 toneladas de agrotóxicos do Uruguai. O lucro era lavado em uma loja de veículos de luxo e em uma construtora. Além disso, os criminosos também usavam laranjas para ocultar o dinheiro. Os investigados vão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e importação ilegal de agrotóxicos. Um homem morreu em um grave acidente na BR-470 em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. O acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira, na altura do bairro Pamplona. Um veículo saiu da pista e capotou. Com a batida, o motorista e único ocupante do veículo, de 29 anos de idade, foi ejetado para fora do carro e arremessado a uma distância de cerca de 7 metros. Socorristas estiveram no local, mas encontraram o motorista já sem vida. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica e, após a limpeza da via, a Polícia Rodoviária Federal liberou o tráfego. E susto hoje foi o que aconteceu na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Miller. Um caminhão ficou pendurado em um penhasco após um acidente.
Foi por volta das 2 horas da madrugada desta sexta-feira. O caminhão trafegava pela rodovia estadual no sentido Criciúma quando o motorista perdeu os freios e bateu em uma mureta no quilômetro 409,7. Após o choque, o veículo ficou pendurado em um penhasco. A rodovia chegou a ser interditada para a retirada do veículo. O motorista e um passageiro conseguiram deixar o caminhão antes da chegada dos policiais. Os dois ficaram levemente feridos e foram levados para o hospital Henrique Lage. A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e os números do comércio e da indústria de Santa Catarina em outubro. E veja também, em meio às compras de fim de ano, Serasa Experian faz um alerta. 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. Os detalhes na sequência, fique com a gente. De volta com Band Cidade para falar de política, com o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Jornal. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Ainda o porto de Itajaí é algo absolutamente prioritário para Santa Catarina. Ontem esteve em Joinville para a inauguração da ampliação do aeroporto local o ministro Silvio Costa Filho, dos aeroportos e portos. E o governador Jorginho Melo, no que fez muito bem, cobrou respeitosamente a situação. E o ministro deu uma escapada, disse que esse assunto vai ser tratado na próxima terça-feira, preliminarmente por ele, junto ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e, sendo possível, com o próprio presidente da República, para se definir se efetivamente vai ocorrer a federalização ou a possibilidade da prorrogação da autoridade portuária municipal. Vamos observar. Nenhuma liderança do PT apareceu. Nenhuma. Nem deputado, nem prefeito, nem Décio Lima, ninguém. Isso não é um bom sinal. Mas Décio Lima está sendo muito pressionado por lideranças empresariais catarinenses, regionais e, sobretudo, de Itajaí, sua terra natal, onde ele reside hoje. Vamos lá? Aqui temos a imagem, que não é ontem, claro, de Joinville, mas de Brasília, numa última audiência do governador com o ministro. Aliás, eles interagem muito positivamente. Isso, quem sabe, poderia ser um aceno de boas notícias. Considerando o quê? Décio Lima aqui com o Vonei Morastone, atual prefeito, até 31 de dezembro. É bom refrescar a memória. Décio, depois de 8 anos como prefeito de Blumenau, voltou para Itajaí para ser superintendente do porto, dentro dessa autoridade portuária municipal que ele está querendo derrubar por vingança política, por ter sido derrotado pelo PL, Jorginho Melo ao governo do Estado, e pelo PL ter conquistado a prefeitura na figura de Robson Coelho. Aliás, vamos lá, João Batista Tavares Gama era o pré-candidato do PT à prefeitura. Desistiu na 11ª hora. O PT nem candidato a prefeito lançou na cidade de Itajaí. Veja a situação. Vamos lá? E lançou uma chapa proporcional de vereadores. Aqui estão os 17. Nenhum eleito do PT. 0 de representação na Câmara de Vereadores. Para se observar a fragilidade do PT em Itajaí. Próximo telão. Aí é a cidade de Itajaí, onde hoje, inclusive, voltou a residir lá Décio Lima. Se ele federalizar o porto, ele terá dificuldades de continuar residindo na cidade. Terá dificuldades de circular por Itajaí, porque a situação, responsabilizando ele pela provável, possível e eventual federalização, ganhou a cidade. O munícipe sabe que quem está por trás
desta manobra é justamente Décio Lima. Vamos observar. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até segunda-feira. O assunto agora são os indicadores econômicos catarinenses. A economia do estado cresceu 4,7% nos 12 meses até setembro, acima da média nacional de 3,1%. O bom desempenho é puxado por setores como comércio e indústria. E as vendas do varejo catarinense acompanharam então a tendência nacional, aí dados de outubro, e fecharam com leve alta. Vamos conferir aqui os indicadores do IBGE. Primeiro, o volume de vendas do varejo, que aumentou 0,4% em outubro na comparação com setembro, foi o mesmo indicador em relação à alta nacional, que também foi de 0,4%. Em relação a outubro do ano passado, alta de 7,2%. No acumulado de janeiro a outubro, o varejo catarinense registrou uma alta de 4,2% e nos últimos 12 meses até outubro, alta de 4%. Agora, o varejo ampliado, que inclui os setores de veículos, materiais de construção e também os atacadistas de alimentos. E aqui os dados são um pouco mais positivos. Alta de 1,3% em outubro frente a setembro, foi o 14º melhor desempenho, mas ainda assim uma alta mais expressiva. No comparativo com outubro do ano passado, alta de 12,3%. No conjunto de janeiro a outubro, uma alta também de 7,9%, bem expressiva. E nos últimos 12 meses até outubro, alta de 7,8%. O desempenho do varejo ampliado em outubro, comparado com outubro do ano passado, teve então como destaques os setores de veículos, com alta de 28,2%, móveis e eletrodomésticos, 23,3%, artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, com alta de 15,1% e materiais de construção, 10,2%. Por outro lado, as vendas de equipamentos de materiais para escritório, informática, comunicação, essas vendas tiveram uma queda acentuada de 10,5%. Já está aqui na tela a produção da indústria catarinense relativa a outubro, setor que também tem alta para exibir, de 1% frente a setembro, segundo o IBGE. Foi o índice maior que a média nacional, que foi na contramão e recuou 0,2%. Em relação a outubro do ano passado, alta de 12,2%, a terceira maior entre os estados analisados. No acumulado do ano, alta de 7,4% e nos últimos 12 meses até outubro, alta de 6,7%. Na questão da indústria, os setores que mais cresceram de janeiro a outubro foram máquinas e materiais elétricos e também a indústria de alimentos. E ainda na economia, fim de ano é momento de compras para os consumidores. Só que a Serasa Experian faz um alerta. O número de endividados nesta época do ano costuma aumentar. Um levantamento apontou que 8 em cada 10 brasileiros estão endividados. Nas ruas, os consumidores já iniciaram as compras de fim de ano. Tem gente que gasta além da conta, enquanto outros são mais cautelosos para não se endividar. Tenho que poupar o que pode, mas tem as coisas básicas caras e tem as coisas mais baratas, né? É o dinheiro que tiver, é um presentinho, uma lembrancinha para cada um. Tudo no crédito. E depois, como é que faz? O ano que vem a gente vê. O exagero nas compras de fim de ano pode comprometer as finanças pessoais e até mesmo o planejamento das famílias para os próximos meses. Por isso é preciso ter cuidado e planejar o que comprar, ainda mais em uma época de grande apelo emocional como o fim de ano. Primeira coisa, a pessoa precisa conhecer a vida financeira dela. É importante que ela saiba a quantidade de dinheiro que entra e a quantidade de dinheiro que sai. É sobre você planejar o seu ano. Então, sentar uns minutinhos ali. E aí fazer o quê? Coloca todo o dinheiro que você gera durante um ano. E aí você vai saber quanto de dinheiro você gera dentro do ano. E a mesma coisa você vai fazer para gastos. Segundo um levantamento da Serasa Experian, em outubro de 2023, houve um aumento de 130 mil consumidores endividados em relação ao mês anterior. Os principais motivos apontados foram as compras de fim de ano e o uso excessivo do crédito. Neste ano, o cenário não é diferente. De acordo com a Serasa, o número de endividados subiu no Brasil no levantamento mais recente. A pesquisa mostra que 8 em cada 10 brasileiros se encontram nesta condição. O levantamento mostra também que, em outubro, mais de 73 milhões de pessoas tinham dívidas registradas nos órgãos de proteção ao crédito.
Para auxiliar os inadimplentes, a instituição promove até o dia 20 de dezembro o Feirão Limpa Nome, no qual oferece opções de descontos de até 90% das dívidas. Nós disponibilizamos aí mais de 550 milhões de ofertas e até trazendo um dado para Santa Catarina, não só para Blumenau, mais de 2 milhões de ofertas era com um valor de menos de R$100. Então, às vezes, a pessoa não precisa nem parcelar. Ela paga à vista e já quita o valor dela e já deixa tudo certinho. Santa Catarina registrou um recorde histórico na abertura de empresas entre janeiro e novembro de 2024. Foram mais de 236 mil. Os dados da Junta Comercial do Estado apontam a abertura de 236.216 novas empresas em Santa Catarina no período de janeiro a novembro deste ano. A alta foi de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o maior número para um ano desde o início da série histórica. Do total de empresas abertas, 175.181 são microempreendedores individuais. Outro dado que chamou a atenção foi o número de mulheres empreendedoras, que cresceu 5,7%. Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí e São José são as 5 cidades com mais empresas abertas em 2024. Uma frente fria em rápido deslocamento pelo estado, associada a um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul. São os sistemas que influenciam o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. Vamos ao mapa. O sábado vai ser instável com chuva e temporais isolados em Santa Catarina, especialmente na madrugada e pela manhã. No decorrer do dia, o sol aparece, o tempo melhora na maioria das regiões. Faz calor no estado, com temperaturas elevadas e sensação de ar abafado. Confere aqui comigo. Em Florianópolis, mínima de 21, máxima de 26 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 27. Em Blumenau, 19 graus de mínima e 29 de máxima. Em Mafra, variação entre 16 e 26. Mudamos de página para falar que em Criciúma, a mínima vai ser de 19 e a máxima de 25 graus. Em Lages, variação entre 14 e 19. Em Campos Novos, 16 graus de mínima e 22 de máxima. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 24. No domingo, aí sim, um tempo um pouco mais firme, com sol e algumas nuvens em Santa Catarina, é a previsão. No oeste, meio oeste e também no sul do estado, tem um pouquinho mais de aumento de nuvens no decorrer da tarde. As temperaturas vão continuar elevadas, só que o calor vai se distribuir por todo o estado. Vamos ver. Em Florianópolis, mínima de 20, máxima de 28 graus. Jaraguá do Sul, norte do estado, variação entre 17 e 32. Em Itajaí, 19 graus de mínima e 33 de máxima. Em Canoinhas, Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 28. Mudamos a tela, mais informações? Tubarão, sul catarinense, mínima de 18, máxima de 29 graus. Na Serra, São Joaquim vai variar entre a mínima de 12 e a máxima de 20. Meio Oeste, Joaçaba, mínima de 14, máxima de 25. Concórdia, no oeste do estado, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Para segunda-feira, tendência de sol com variação de nuvens no estado. Tem chance de chuva ocasional entre o meio oeste e o litoral sul e também aqui na Grande Florianópolis, devido à circulação marítima associada a esse ciclone extratropical que vai estar mais na área do oceano. A seguir no Band Cidade, Ferrovia Tereza Cristina promove a 28ª edição do Trem de Natal. E veja também, o governo do estado faz avaliação positiva dos testes de alteração de tráfego na ponte Hercílio Luz, aqui na capital. Assuntos para o bloco final, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. O governo do estado fez hoje um balanço dos testes de alteração de sentido de tráfego na ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. As alterações foram consideradas bem-sucedidas. Logo cedo, e o trânsito fluía na ponte Hercílio Luz, resultado da reversão nos sentidos da pista. Os veículos seguiam em mão única, somente em direção à ilha. O teste agradou os motoristas. Boa solução, valeu. O senhor sempre passa por aqui? Passo regularmente aqui e melhorou muito. Muito bom. Muito bom, estou gostando. Desde terça-feira, a operação do fluxo único na ponte em horários específicos é avaliada pelos órgãos de trânsito da capital e do governo do estado. Os resultados têm sido
de certa forma, positivos, né? Nós tivemos uma procura maior da ponte Hercílio Luz pelos veículos, né? Na ordem de 25%, e inclusive ontem esse aumento gerou ali um fluxo maior de veículos, chegando até próximo a 30% de aumento de veículos transitando aqui na ponte Hercílio Luz. Essa fase de testes foi definida como uma forma de encontrar melhores formas para a fluidez do trânsito aqui em Florianópolis. E também para desafogar o trânsito na Avenida Ivo Silveira e nas pontes Pedro Ivo e Colombo Salles, trazer melhor fluidez dos veículos e evitar o congestionamento que tanto afeta os motoristas. A fase de testes termina esta noite e já na semana que vem a análise geral será apresentada pelas equipes técnicas para então definir se haverá implantação oficial do novo sistema de trânsito. O governador é muito acelerado, ele quer resultados. Por isso que a gente tomou essa decisão junto ao prefeito Topázio de estarmos fazendo essa mudança no trânsito na ponte Hercílio Luz essa semana, e com certeza o governador quer na próxima semana já ver e tomar a decisão para que a gente possa, se for positivo, começar esse ano ainda. A Justiça acatou um pedido feito pelo Ministério Público Estadual e determinou que a Prefeitura de Florianópolis limpe e faça a blindagem do terreno da antiga construtora Espaço Aberto. O local fica em um dos endereços mais caros do centro da capital. A liminar deu prazo de 15 dias para que a Prefeitura efetue a limpeza e a blindagem do terreno contra a ação de terceiros. O edifício, que está abandonado, está em leilão porque a proprietária enfrenta um processo de liquidação judicial. O local tem histórico de invasão por moradores de rua, com uso de drogas, furto de objetos e ameaças à população que circula pelo entorno. Em caso de descumprimento, a Justiça fixou multa diária de R$ 500 à Prefeitura, limitada a R$ 100 mil. Nesta quinta-feira, a Ferrovia Tereza Cristina promoveu o segundo e último dia da 28ª edição do Trem de Natal. O Papai Noel Ferroviário partiu de Tubarão e percorreu os trilhos com vagões carregados de brinquedos e balas. Cerca de 30 mil brinquedos foram entregues ao longo desses 2 dias. O Trem de Natal distribuiu, além dos presentes, sentimentos de esperança, alegria e união, para tornar ainda mais especial e significativo o Natal das crianças das comunidades próximas à linha férrea. E aqui na capital, neste sábado, às 8 horas da noite, ocorre o tradicional desfile de Natal na Avenida Beira-Mar Norte. O desfile vai ser da Praça Sesquicentenário da Polícia Militar, onde fica o Bolsão da Casan, e vai até a Praça de Portugal, onde fica o Trapiche. A expectativa é de uma noite de magia, alegria e muita inspiração, com atrações para todas as idades. E aí vale ressaltar que o tráfego na Beira-Mar Norte vai ser alterado entre 6 da tarde e 8 horas da noite deste sábado, com uma das pistas da avenida bloqueada no sentido centro-bairro. Uma família de Santa Catarina reencontrou uma equipe da Polícia Rodoviária Federal após um transplante. A aeronave da PRF foi utilizada para levar a família de Blumenau para Curitiba, onde o pequeno Benício, de apenas 3 anos de idade, recebeu um novo rim. A viagem de helicóptero para a capital paranaense garantiu que o trajeto de Blumenau a Curitiba, que normalmente levaria algumas horas, fosse cumprido em apenas 18 minutos de voo. Essa semana, a família visitou a base aérea da PRF para rever os policiais que participaram do transporte aéreo de emergência, o que garantiu que o transplante de rim do Benício fosse realizado a tempo. Foi muito emocionante, obviamente, né? O dia do transplante é um dia muito esperado por qualquer família que enfrenta uma doença renal, né? Ainda mais com uma criança, quando se trata de um filho, isso é uma espera, eu acho que ainda mais gigantesca. Então, já é um dia muito carregado de emoção e certamente receber o resgate da forma que a gente recebeu deu uma pitada a mais de emoção em tudo isso, né? Durante a visita, o menino de apenas 3 anos, o primeiro atendido pela hemodiálise pediátrica na história da Renal Vida de Blumenau, entrou novamente na aeronave e não queria mais sair do helicóptero, hein? Os policiais ainda presentearam o menino com um ursinho e um polvo de pelúcia. Um momento marcado por muita gratidão e reconhecimento. Toda a ocorrência nós tratamos como uma missão. Né? E a nossa missão principal é salvar vidas. Então, quando a gente tem uma missão e que nós conseguimos aliar a emoção com a responsabilidade de salvar uma vida... Isso faz muita diferença quando a gente está falando, principalmente de uma criança e de uma família, né, que enfrenta tanta coisa.
trabalho diferenciado, com rapidez, com qualidade e que valoriza a vida. Vida longa ao pequeno Benício. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Revejam o nosso conteúdo no portal TVBV Online. O QR Code já está na sua tela, combinado? Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.